Salve camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é Banco Master, o PowerPoint da Globo e o ataque ao governo Lula. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Preferir o Pix está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Camaradas, note, na última sexta-feira, dia 20, a Globo News apresentou um PowerPoint, que é um PowerPoint do Banco Master, em que basicamente a Rede Globo coloca como se o Banco Master é um caso do governo. Ela só liga as figuras do governo e do PT ao caso do Banco Master. PowerPoint esse que, inclusive, um blogueiro bolsonarista reivindicou na internet de que o que a Globo News fez uma cópia dele, né? E aí, aparentemente, ele tem razão. Realmente, a Globo News copiou a propaganda virtual de um blogueiro bolsonarista. Maxwell, eu coloquei no arquivo Jones uma notícia da revista Fórum que traz isso. E aí, coloca aí na tela, por favor, a notícia. E aí, veja, gente, algumas coisas precisam ser consideradas aqui. Vou fazer 3 considerações. A primeira é a menos importante. No PowerPoint da Rede Globo, ela coloca lá PT Bahia, para não citar o Jacques Wagner. E o Jacques Wagner, ao meu ver, é alisado nesse processo porque o Jacques Wagner é um ativo sionista, viu? Presta atenção aqui. Jacques Wagner é um ativo sionista, defensor da política genocida do Estado de Israel, um anti-causa palestina e, portanto, um agente do imperialismo. Se a gente considera que Israel e Estados Unidos constituem o núcleo do eixo imperialista global. E aí, claro que Israel tem um papel subordinado, né? O elemento central é os Estados Unidos, mas a região do Oriente Médio é uma região geoestratégica para a reprodução do capitalismo global, né? A gente considera que Estados Unidos e Israel são o núcleo do sistema imperialista global, o núcleo econômico, o núcleo político, o núcleo ideológico, o núcleo militar, de aparato, de espionagem, de assassinatos, de golpes de Estado. Todas as pessoas que são sionistas atuam objetivamente como agente do imperialismo. O Jacques Wagner, mesmo estando enrolado até o pescoço no caso do Banco Master, né? A nora dele é dona de uma empresa que recebeu pagamentos milionários do Banco Master. O Jacques Wagner ele foi poupado pelo seu papel sionista. Essa é a primeira consideração. Segunda consideração... Só antes de continuar, tem uma serra, não sei se vocês estão ouvindo o barulho, e aí peço desculpa, gente. É o horário que eu tenho para gravar vídeo. E vai ficar com esse barulho aí mesmo, que essa obra do vizinho não acaba, né? A obra é eterna, é impressionante, assim. Então, é uma NEP de 50 anos essa obra. Então, paciência. A primeira consideração. A segunda consideração. Objetivamente, o caso do Banco Master é um caso pluripartidário. O caso do Banco Master envolve sim, aqui atenção, envolve sim figuras do chamado campo progressista. Então, há um envolvimento sim do Jacques Wagner, do Lewandowski, do Rui Costa e Companhia Limitada, assim como há envolvimento direto do Cláudio Castro, do Ibanez Rocha, do Ciro Nogueira, do Nicolas Ferreira e por aí vai. A mídia burguesa, ela tenta, obviamente, liberar a extrema-direita e a direita tradicional e jogar o caso no colo do governo. Por que o governo Lula não vai para cima do caso Banco Master? Porque o governo Lula é um governo do sistema, é um governo da ordem. Para qualquer força política que tivesse compromisso anticapitalista ou minimamente compromisso reformista, o caso do Banco Master seria um presente, porque ele abre uma possibilidade de você ir para cima do sistema político e do padrão de reprodução do capitalismo dependente brasileiro. Então, qualquer liderança política, qualquer partido político que tivesse compromisso revolucionário ou compromisso reformista, viria o caso do Banco Master como uma grandíssima oportunidade de reconfigurar a relação do poder econômico com o poder político, de ir para cima de vários agentes fundamentais do sistema político e de colocar na ordem do dia coisas como a financiarização da economia, o rentismo, a privatização do Banco Central, em última instância a própria existência de bancos privados. Por que o PT não vai fazer isso? Por que o governo Lula não vai fazer isso? Porque eles têm compromisso com o sistema, né? Então, por exemplo, o Fernando Haddad, que até agora as provas que a gente tem mostram que o Fernando Haddad não cedeu
a chantagem do Daniel Vorcaro. Então, para quem fala que eu nunca elogiei o Haddad, tá aqui um elogio. O Haddad é uma figura honesta, né? Não cedeu à chantagem do Daniel Vorcaro. O máximo que o petismo pode entregar é isso. É um certo compromisso moral de algumas figuras, não de todas, diga-se de passagem, de não ceder à chantagem de um banqueiro. Porém, contudo, todavia, encerra aí. Nunca nem Haddad, nem o líder do PT no Congresso Nacional, nem Lula, nem os ministros vão fazer do caso do Banco Master um acontecimento político para pautar um programa antirrentista de ir para cima do mercado financeiro, de ir para cima da lavagem de dinheiro, de ir para cima do poder dos bancos. O que, repito, é algo que qualquer grupo político, ou revolucionário ou reformista, aproveitaria. Então a gente vem, por exemplo, palestras Brasil afora, atividades de pré-campanha, atividades de rua, agitando o debate sobre o papel do sistema financeiro no financiamento do crime organizado, inclusive fazendo um debate sobre crime organizado, que não existe facções criminosas sem lavagem de dinheiro e no núcleo do coração das facções criminosas do crime organizado significa ir no financiamento, porque sem financiamento não dá para comprar arma, não dá para subornar autoridades, não dá para comprar políticos, não dá para financiar eleições. Então, e no núcleo do financiamento das facções criminosas, mostrar a conexão orgânica entre o sistema financeiro e o crime organizado, debater a financiarização da economia e como é possível um sujeito como um Vorcaro criar uma fortuna bilionária absolutamente do nada, sem produzir um único parafuso, e também debater o quanto bancos privados são uma inutilidade, uma irracionalidade em termos. O banco privado, ele não serve para fazer uma intermediação de crédito. Pelo contrário, o banco privado é uma empresa capitalista que captura a mais-valia produzida pelos trabalhadores, e como a economia brasileira é uma economia financeirizada, né? Uma economia capitalista dependente financeirizada, significa que os bancos basicamente vivem de expropriar parte da mais-valia criada no processo produtivo a partir da superexploração da força de trabalho, e estatizar os bancos, fechar a conta de capitais, controlar o sistema financeiro, acabar com a privatização do Banco Central é uma tarefa fundamental. E o caso do Banco Master abre a oportunidade de fortalecer esse debate, né? A gente é uma gota de areia no oceano, né? Mas nosso papel enquanto comunistas, militantes do PCBR, a gente vem cumprindo, que é agitar esse debate. O PT não vai fazê-lo porque é um partido da ordem, né? Quando a gente faz o debate de oportunidades que foram perdidas, a gente faz esse debate muito mais pela pedagogia política, para mostrar que esse debate sobre correlação de forças é um debate falseado, que ele desconsidera algo que, para você aproveitar uma oportunidade, você tem que querer essa oportunidade, né? Então, assim, a rigor, quando, por exemplo, o governo Lula não aproveitou a tragédia no Rio Grande do Sul para pautar a superação da austeridade e uma transformação urbana radical no Brasil, foi uma oportunidade perdida. Mas é uma oportunidade perdida em termos pedagógicos para apresentar para a classe trabalhadora e para a juventude. Objetivamente, não é uma oportunidade perdida porque eles nunca quiseram aproveitar essa oportunidade. Quando o Brasil teve mais de 150 mil focos de incêndio, isso também foi uma oportunidade perdida de fazer um debate sério sobre emergência climática, sobre planejamento, sobre reforma agrária, sobre política fiscal. Mas isso não foi aproveitado, claro, óbvio, porque não há nenhuma intenção do PT e do governo Lula de fazer um enfrentamento radical à austeridade e de realmente dar consequência a um debate sério sobre questão ambiental e emergência climática. Então, não é no sentido de oportunidade perdida que a galera não saiba, que a galera está com a leitura teórica errada. É, antes de tudo, um compromisso de classe, né? Um compromisso com a gestão do capitalismo dependente brasileiro e do sistema político. Então pode aparecer 4 mil oportunidades na frente que todas elas vão ser perdidas. Eu diria mais, o governo Lula só começou a falar de reestatização da BR Distribuidora e reestatização das refinarias privatizadas da Petrobras frente ao aumento do preço do petróleo, né? Com a questão do ataque dos Estados Unidos e de Israel ao Irã e o fechamento do Estreito de Hormuz e a consequência disso no aumento do preço dos combustíveis no plano global, porque é ano de eleição. E aí, ano de eleição, evidentemente, como a gente vem debatendo aqui no canal há muito tempo, sempre acontece uma virada de discurso à esquerda. Se não fosse ano eleitoral, garanto a vocês que nenhuma das figuras centrais do PT estaria falando em reestatização das refinarias privatizadas da Petrobras e da BR Distribuidora. Então essa é a segunda consideração. O governo perde uma oportunidade de ouro para, a partir do escândalo do Banco Master, fazer um enfrentamento ao rentismo, aos bancos,
colar na consciência popular a relação orgânica entre sistema financeiro e crime organizado. Inclusive, aproveitar o debate sobre segurança pública para ir para cima do sistema financeiro, colocando assim, ó, você quer de verdade combater as facções? A gente precisa enfrentar a lavagem de dinheiro. Quais são as propostas para enfrentar a lavagem de dinheiro? As propostas são essas aqui, ó. Então, quem é a favor de manter o sistema bancário, o sistema financeiro como está, é a favor do crime organizado. Sabe, dava para, inclusive, emparedar várias figuras da extrema-direita a partir deste debate. Mas isso não vai ser aproveitado, infelizmente. Aí vem o terceiro ponto. Veja, muita gente ficou revoltada com a Rede Globo e aí começou-se o debate nas redes sociais que a Globo está contra o governo. Qual é aqui a questão central? Veja, a Rede Globo é um dos maiores grupos capitalistas do Brasil e é uma empresa capitalista que tem uma posição específica porque é uma empresa capitalista de comunicação. Toda empresa capitalista se preocupa com o seu lucro e com a continuidade das relações de produção capitalista, que é o fundamento do seu lucro. O caso da Globo, ela é, ao mesmo tempo, uma empresa capitalista, está preocupada, evidentemente, com o seu lucro, mas ela é também um aparelho ideológico da classe dominante e um aparelho central da classe dominante. Então, o Grupo Globo, historicamente, foi contra toda e qualquer medida em benefício da classe trabalhadora na história desse país. Isso não é para ninguém ficar surpreso, né? É a posição de classe da Globo, e a Globo nunca escondeu qual é a sua posição de classe. Durante o governo Bolsonaro, por uma série de motivos que não dá pra gente destrinchar aqui em detalhes, houve uma contradição grande entre o governo Bolsonaro e a Rede Globo, né? Muitos militantes acharam que com a volta do governo Lula, com o governo Lula 3, o governo iria aprender, como se fosse uma questão de aprendizado, com os erros colossais da sua política de comunicação no governo Lula 1, governo Lula 2, governo Dilma 1 e governo Dilma meio, que foi derrubado com um golpe. Qual foi a política de comunicação dos governos petistas? Fundamentalmente, os governos petistas enterraram o debate sobre democratização da comunicação no Brasil. Vamos lembrar que em 1989, um dos candidatos que melhor pontuava nas pesquisas, que era um candidato que tinha base de massas, Leonel de Moura Brizola, falava abertamente em caçar a concessão da Rede Globo. Inclusive, Maxwell, bota aí na tela uma fotografia que eu vou te mandar da edição da Piauí esse mês. Eu estava lendo um texto do Fernando Moraes, né, que é parte do segundo volume da biografia do Lula, publicado na revista Piauí. Aí ele cita, né, o debate que o Brizola fazia. A Brizola falava abertamente que ia para cima da Rede Globo. Numa época que a Rede Globo era muito mais poderosa do que é hoje, viu, gente? Assim, antes da internet, antes dos streams, antes do Google, antes da presença da CNN no Brasil, não sei o que, não sei o que, não sei o que, a Globo era infinitamente mais poderosa em 89 do que ela é hoje. O Brizola falava abertamente que ia pra cima da Rede Globo, queria caçar a concessão da Rede Globo. Ah, Jones, o Brizola faria isso, mas não conseguiria. Aí, meu amigo, é discurso derrotista, né? Discurso de fim da história. É muito importante que um candidato que tinha peso de massas, que tinha repercussão na classe trabalhadora, que tinha repercussão no campo intelectual, mantivesse vivo o debate sobre democratização da comunicação e enfrentasse diretamente aquele que era o oligopólio da comunicação mais poderoso no Brasil. A Globo continua sendo o grupo de mídia capitalista mais poderoso do Brasil, mas não tem mais, como eu já disse, o poder que já teve em 1989. Pois bem, esse debate se perdeu com o petismo. O petismo enterrou o debate sobre democratização da comunicação, não fez nada, presta atenção, não fez nada para democratizar a comunicação no Brasil, recusou a entrada da Telesur no Brasil em parceria, né, com o governo da Venezuela. Na hora de adotar o modelo da TV digital, escolheu o modelo TV digital que privilegia os grandes monopólios de comunicação. O governo Lula salvou o SBT da falência. O governo Lula fez uma política de perseguição às rádios comunitárias. O governo Lula e Dilma, diga-se de passagem, adotou uma estratégia no final do governo Lula, no primeiro governo Dilma, de fortalecer a Rede Record como um contraponto à Rede Globo. Então a Record do Bispo Edir Macedo, da Igreja Universal, foi turbinada de dinheiro como forma de se contrapor à Rede Globo, e por um tempo a Record objetivamente adotou um discurso de defesa do PT contra o PSDB, até que a Record foi lá e, respondendo à sua natureza de classes, também assumiu a defesa aberta do bolsonarismo. Os marcos de regulação da comunicação se mantiveram a mesma, nada foi feito para combater mecanismos ilegais de igrejas
senadores, deputados terem emissoras de TV e rádio. Simplesmente nada foi feito, o governo fingiu que não via. E, enquanto em vários países da América Latina avançou leis de meios para democratizar a comunicação, no Brasil absolutamente nada foi feito. Ah, Jones, mas no Brasil é muito difícil. Aí é curioso, né? Porque a lógica de vocês é que não pode nem tentar. Então, beleza, gente. Se não pode tentar, depois vocês não podem reclamar que a Rede Globo tá atuando como é a Rede Globo, né? Depois não pode estar reclamando da mídia burguesa. Ah, a mídia burguesa é burguesa. Sim, e aí? Vamos fazer o quê? Sabe? Ah, a mídia golpista é golpista. Ah, vamos fazer o quê? E aí teve gente que, porque a Rede Globo entrou em contradição com o bolsonarismo, ou porque a Folha de São Paulo entrou em contradição com o bolsonarismo, passou a considerar que a Rede Globo era progressista, que a Folha de São Paulo era progressista e que críticas à mídia empresarial burguesa era coisa de bolsonarista. E aí confiou numa aliança temporária, numa aliança tática. Veja, objetivamente, é verdade, a Rede Globo apoiou o Lula em 2022. Isso é fato, inegável. Mas a Rede Globo apoiou Lula no sentido tático para a Rede Globo, representando inclusive setores muito importantes da burguesia brasileira, como a Febraban. Um segundo governo Bolsonaro seria disfuncional. E aí foram e apoiaram Lula. A Rede Globo nunca teve dúvidas que o apoio ao governo Lula era um apoio tático. Tanto é assim que a Rede Globo e toda a mídia empresarial, Folha de São Paulo, Estadão e por aí vai, passou 2 anos, de 2020 até 2022, tentando fabricar um candidato que eles chamavam de terceira via. Então tentaram Eduardo Leite, tentaram Luciano Huck, tentaram Simone Tebet, tentaram Mandetta, ex-ministro da Saúde, lembra disso? Tentaram Mandetta, tentaram todo mundo. O candidato à terceira via, que era o que a Globo, o Estadão, a Veja, a Folha de São Paulo e por aí vai, queria, não decolou. Não decolou. A partir do momento que não decolou, eles foram numa lógica de menos pior, na lógica deles, e apoiaram Lula. Só que aí a Rede Globo sempre viu isso como uma aliança tática. É óbvio e evidente que a Globo, a partir do momento que ela se sente confortável para desfazer essa aliança tática, ela vai apoiar outro candidato. E aí, como o Flávio Bolsonaro vem assumindo essa roupagem de bolsonarista moderado, prometendo que não vai ter uma postura disruptiva com as instituições da República Burguesa em decadência, né? Prometendo que vai respeitar o STF, que vai respeitar os governadores, que vai respeitar a grande mídia, não existe motivo para a mídia empresarial burguesa não estabelecer uma aliança tática com o Flávio Bolsonaro. Não existe motivo para isso, especialmente porque o Flávio Bolsonaro vem construindo toda uma estética, um discurso que é: eu quero os votos que o nome Bolsonaro traz, os votos da extrema-direita, mas fiquem tranquilos que eu não tenho uma postura imbecil e miliciana do meu pai. Então o Flávio Bolsonaro vem com esse discurso que toma vacina, que não ataca a China, que não defende esse negócio de sair metralhando a petralhada e tal, coisas que o Bolsonaro falava. Então, veja, falar que a Globo entrou numa dinâmica de enfraquecer o Lula é falar o seguinte: a Globo está fazendo o seu, né? A Globo fez uma aliança tática com um grupo político para derrotar o que ela considerava um mal maior. A pergunta é, nesses 3 anos e meio quase de governo, o que o governo Lula III fez em termos de política de comunicação para democratizar a comunicação no Brasil? E a resposta é simples: nada. Pelo contrário, inclusive o debate sobre democratização da comunicação, ele continua simplesmente morto no Brasil. São poucas as figuras que ainda falam em democratizar a comunicação. Quando eu comecei minha militância lá pelos idos de 2010, era comum falar que 5 famílias controlam a comunicação no Brasil, a verdade é dura, a Rede Globo apoiou a ditadura e não sei o quê. E simplesmente sumiu da nova geração. Pelo contrário, a nova geração acha que a Globo é progressista por causa dos debates da Globo na perspectiva liberal sobre feminismo, sobre luta antirracista, sobre luta contra a LGBTfobia. E aí, claro, gente, a Globo não é progressista. A Globo adotou um neoliberalismo progressista. Então, ao mesmo tempo que ela faz um apelo de diversidade, a agenda dela segue a mesma. É a agenda de privatização, fortalecimento do agronegócio, destruição de direitos trabalhistas, ataque ao SUS, ataque à educação pública, desnacionalização da economia, fortalecimento dos monopólios estrangeiros na economia brasileira, aumento da exploração contra a classe trabalhadora, pejotização e por aí vai.
Veja, a agenda da Globo, a agenda da mídia, inclusive a mídia que se coloca como anti-bolsonarista, é a mesma agenda de classes. Eles só colocaram um certo verniz progressista de apoio à diversidade na perspectiva liberal. Então, é mais ou menos assim, ó. A Globo acha que é importante valorizar pessoas negras. E a Globo também acha que as pessoas negras têm que trabalhar, que são um condenado para receber um salário de fome e viver na miséria. Então é isso. Vai ter pessoas negras no Jornal Nacional, no Fantástico, nas novelas? Vai ter. E, ao mesmo tempo, a maioria dos trabalhadores e trabalhadoras negros e negras tem que continuar sendo super explorados, ganhando salários de fome, vivendo mal, tendo transporte que é desumano, tendo um SUS precário, tendo uma educação pública caindo aos pedaços, vivendo com risco de entrar na fome a qualquer momento, porque a renda nunca é o suficiente para garantir uma alimentação digna, etc, etc, etc. Então, a Globo está fazendo o seu. Estranho é um campo político que se lê como esquerda, que no 5º governo não construiu nenhum projeto político para avançar na consciência popular a necessidade de democratizar a comunicação. Alguém pode dizer assim, mas Jones, você não é especialista em comunicação. Eu não sou. Eu quero trazer para vocês 3 citações muito rápidas de gente que é especialista em comunicação, que nunca foi antipetista e que expressa uma decepção porque esperava que o governo Lula 3 faria diferente no âmbito da política de comunicação, coisa que eu nunca esperei. Ah, Júnior, você não votou em Lula no 2º turno? Votei e votaria de novo, porque no 2º turno você dá o voto para escolher quem vai ser seu adversário político, a quem você vai fazer oposição de esquerda. E para mim, foi uma decisão corretíssima a gente ter votado no Lula no 2º turno, no sentido de que a gente escolheu fazer oposição de esquerda ao governo Lula. É zero bronca, viu, gente? Assim, diferente dos ciristas que vêm com debate, era para ter votado nulo, era para ter votado... Para mim, foi uma decisão acertadíssima. E aí, lembrando que o voto não é cheque em branco, né? Cheque em branco a gente dá pra manhinha. Manhinha a gente confia de olhos fechados porque mãe é sagrado. Tirando manhinha, a gente não dá cheque em branco pra ninguém, né? Voto não é cheque em branco, não. Isso não é porque votou que não pode criticar, que não pode cobrar, que não pode ir pra cima, beleza? Aí vamos lá. Primeira coisa que eu acho importante para entender o elemento histórico do negócio. Vamos pegar aqui uma matéria de 28 de janeiro de 2004. Na era Lula, sobe o número de rádios comunitárias fechadas. Max só vai colocar na tela para vocês. No primeiro ano da gestão do PT, o partido historicamente ligado à defesa de rádios comunitárias cresceu em cerca de 17% o número de emissoras fechadas pela Anatel, órgão ligado ao governo federal. Foram 2.759 contra 2.360 em 2002. O levantamento realizado pela Agência Nacional de Telecomunicações a pedido da Folha, dá sustentação ao descontentamento de defensores de rádios comunitárias com a administração petista. Agrava também um clima de insatisfação do setor com a escolha de Eunício Oliveira. Eunício Oliveira, aquele do PMDB, que foi central no golpe contra Dilma. Lembra? Pronto, em 2004, viu, gente? Vamos lá. Para a pasta de comunicação. Como o novo ministro, no cargo desde ontem, é proprietário de rádios comerciais no Ceará e em Goiás, teme-se que amplie o fechamento de comunitários. Até o novo presidente da Anatel, o ex-sindicalista Pedro Zaima Ziller, reduziu nos últimos dias as expectativas de uma mudança na política de fiscalização da agência. Em encontro da AGER, Associação Gaúcha de Emissoras Comerciais, afirmou que a sociedade só pode progredir suavemente dentro da legalidade. E, em reunião fechada com o presidente da ABERT, garantiu que a fiscalização continua. No passado, a Anatel era presidida por Luiz Guilherme Shimura, nomeado na gestão FHC. Dos 2.759 fechamentos, 1.014 ocorreram no estado de São Paulo. Em segundo lugar vem Paraná, com 351. Os números mais baixos ficam com o Distrito Federal e Rio de Janeiro, reduto eleitoral do então ministro Miro Teixeira, sem partido. Basicamente, durante toda a gestão petista, se bateu o recorde de fechamento de rádios comunitárias. Ah, Jones, tem que cumprir a lei. Uma das promessas do PT quando chegou ao governo em 2002 era garantir um marco legal de proteção às rádios comunitárias, criando inclusive um ecossistema nacional de rádios comunitárias para dar voz a sindicatos, a movimentos populares, a associação de moradores, inclusive um contraponto ao ecossistema de radiodifusão comercial, empresarial, ligado inclusive a políticos, a oligarquias locais e por aí vai. Isso não foi feito. Se vocês forem no site do Intervozes, Maxwell, coloca o site do Intervozes por aí, vocês vão achar uma
porrada de matéria falando sobre a política de comunicação petista, e aí, novamente, não dá pra chamar o Intervozes de antipetista, viu, gente? Assim, só pra dizer pra vocês. E vai ter várias matérias, inclusive, falando sobre o fechamento sistemático de rádios comunitárias no enfraquecimento de um ecossistema de comunicação popular de baixo pra cima, que durante os governos petistas, ao invés de se fortalecer, se enfraqueceu. Beleza, primeira matéria. Segunda matéria do Le Monde Diplomatique Brasil, de 5 de julho de 2024, assinado por Ana Veloso, Patrícia Paixão de Leite e Paulo Victor Melo. Veja o que eles dizem, né? O título é Um Museu de Grandes Novidades, os descaminhos do setor da comunicação no terceiro governo Lula. Presta atenção aqui. Por que o Brasil não avançou efetivamente no processo de democratização dos meios de comunicação nos 2 primeiros mandatos presidenciais de Lula? Se aquela época foi uma época de aprovação de legislações baseadas na perspectiva do direito à comunicação em outros países da América Latina, por que não tivemos aqui um processo semelhante? Essas são perguntas que podem ter respostas diferentes, mas uma questão parece ser consensual. Chegamos a 2024 com um déficit democrático quando o assunto é garantia de diversidade e pluralismo no setor midiático. Entre o fim do segundo governo Lula, em 2010, e o início do terceiro, em 2023, não faltaram exemplos de alinhamento da mídia privado-comercial brasileira ao que há de mais atrasado em termos sociais, políticos e econômicos. Um funcionamento como megafone de discursos de sustentação do golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, a defesa escancarada de medidas prejudiciais ao país, como a devastadora reforma da Previdência, a aceitação da política econômica de Paulo Guedes e o posicionamento como porta-voz do agronegócio. Se este cenário foi suficiente para pensar que, com a vitória de Lula em outubro de 2022, agora seria diferente, ou não foi, mas agora vai, o fato é que qualquer pequena expectativa foi imediatamente frustrada. Isso porque o primeiro aceno de Lula foi justamente o do favorecimento dos historicamente privilegiados, os proprietários da radiodifusão. Ainda em 2022, portanto, antes da posse, Lula decidiu pela nomeação de Juscelino Filho como ministro das Comunicações. Muito já foi dito sobre isso, mas vale a pena evidenciar um aspecto. Nas últimas eleições, União Brasil, o partido de Juscelino Filho, teve 14 donos de mídia candidatos a governador, deputado federal, deputado estadual, senador e suplente de senador em 15 estados brasileiros. Além de ser uma espécie de clube recreativo dos políticos proprietários da radiodifusão, União Brasil, não custa lembrar, é a sigla criada a partir da fusão do DEM e do PSL. O primeiro partido foi peça-chave no golpe contra a presidenta Dilma, o segundo abrigou a candidatura de Bolsonaro em 2018. Aí o texto continua, né, fazendo um diagnóstico crítico sobre a política de comunicação no governo Lula III, a política para a comunicação do governo Lula III. Em outro texto, de 23 de julho de 2025, do Alex, é dito o seguinte, título do texto: Políticas para a radiodifusão brasileira beneficiam oligopólios midiáticos e silenciam vozes dissonantes. Parece que foi ontem. Partidos de esquerda se somavam aos movimentos sociais para lutar pela democratização da comunicação. Embalada pela lei de meios na Argentina e outros marcos regulatórios para a radiodifusão na América Latina, a militância pressionava os governos dos presidentes Lula e Dilma a enfrentar os oligopólios midiáticos que mantinham uma agenda elitista e a todo tempo buscavam desestabilizar o governo. Pouco adiantou. Os movimentos pelo direito à comunicação seguiram lutando pela regulamentação dos meios de comunicação e por políticas de incentivo à comunicação pública e mídias independentes e comunitárias. O governo Lula, seguido de Dilma, continuou ignorando essa pauta, alimentando com concessões e verbas públicas as gigantes da radiodifusão. Então veio o golpe. Em poucos meses, Michel Temer desmontou o projeto de comunicação pública para o país, reverberando em diversos estados. Também fechou as portas para mídia livristas e iniciativas da famigerada mídia alternativa. Enquanto isso, petistas e governistas lamentavam um papel central que a grande mídia teve na promoção do golpe que tirou o Dilma da presidência. O próprio Lula, por diversas vezes, contra-atacou o Grupo Globo, um dos protagonistas do golpe. E depois de alguns anos, o ex-presidente foi eleito para um novo mandato. Sua base de apoio avisava que o governo não poderia repetir os mesmos erros e a pauta da democratização da comunicação, adormecida por anos, voltou à tona. No entanto, os primeiros anos do novo governo Lula não trouxeram nada de novo sob o sol. Os projetos de impulsionamento da comunicação pública e de mídias independentes ficaram no passado.
E o velho modo de fazer política foi o que perdurou no novo governo, seguindo um modelo de concentração midiática que abafa vozes dissonantes. Mas, em meio à terra arrasada, há algo sob os escombros? E aí, a resposta do autor é não, né? E aí ele continua fazendo a crítica à política de comunicação, aliás, a política para a comunicação do governo Lula III. Então a síntese, gente, é que, veja, reclamar que a Globo representa o interesse da classe dominante e quer pegar um caso como o Masta e colocar como se fosse um escândalo de esquerda, né? Evitando fazer o debate sobre a contaminação de todo o sistema político burguês pela corrupção sistêmica, o papel do sistema bancário, da desregulamentação dos bancos, do sistema financeiro, a privatização do Banco Central, o papel de Campos Neto como presidente do Banco Central nisso, o papel dos governadores, né? A forma de gestão dos fundos de previdência, que é também uma roubalheira generalizada. O cara pega um fundo de previdência que coloca bilhões no esquema de um parceiro que é banqueiro, que depois vai financiar a campanha, vai dar propina, enfim. Esse é o papel da mídia burguesa, né? Esse é o papel da mídia burguesa. Reclamar disso no sentido de que, que feio, é como um marinheiro reclamar do mar. É claro que a gente tem que denunciar isso, é claro que a gente tem que desmascarar narrativas como a da Rede Globo, mas a questão central é o quinto governo do Partido dos Trabalhadores, o terceiro governo do presidente Lula. Qual foi o saldo político-ideológico no tema sobre democratização da comunicação? O saldo político-ideológico é negativo. Não se avançou em fundamentalmente nada em termos de marco regulatório e de política de Estado para democratizar a comunicação, e do ponto de vista político-ideológico, o debate sobre democratização da comunicação perdeu força na sociedade. Hoje, o debate sobre democratização da comunicação, o debate sobre o enfrentamento ao monopólio da comunicação, a concentração de poder econômico monopolístico da comunicação na mão de algumas poucas famílias, hoje no Brasil, é mais fraco do que era em 2022, ou do que era em 94, ou do que era em 89. Sabe? Essa é uma realidade objetiva. E aí, na minha humilde visão, a gente precisa fazer um debate muito sério, um balanço muito sério sobre isso, né? Não dá para ficar retoricamente, em ano eleitoral, xingando a Rede Globo e achando normal e natural que a Rede Globo siga recebendo bilhões e bilhões de verbas publicitárias do governo federal e que no quinto governo petista não tenha nenhuma estratégia de democratização da comunicação e, pelo contrário, nos movimentos populares, nos sindicatos, na intelectualidade, entre os parlamentares, candidatos a governador, a senado, o tema de democratizar a comunicação tenha morrido. A gente precisa recolocar isso na ordem do dia, que é parte das lutas da classe trabalhadora pela Revolução Brasileira. Veja, é uma das reformas estruturais fundamentais para avançar na organização da classe, no nível de consciência, a pauta pela democratização da comunicação e enfrentar o poder midiático e ideológico da classe dominante brasileira. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.